Hebreus 9:11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna salvação. Queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, hoje estaremos falando do poder da expiação. Essa palavra expiação significa um ato de reparar uma culpa. No contexto bíblico, expiação trata-se do sacrifício que remove o pecado e restaura a comunhão entre Deus e o homem. Desde o Antigo Testamento até a cruz de Cristo, a expiação ela revela o amor, a justiça de Deus. E o ponto culminante da expiação foi o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz. Porque aquele sacrifício deu acesso ao perdão, deu acesso à reconciliação e deu acesso à vida eterna. A palavra de Deus diz, lá em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, você já entendeu que a expiação é uma reparação de uma culpa. Porque era necessário a expiação. Era necessário a expiação, meus irmãos e ouvintes, porque a palavra de Deus diz que o pecado, ele separou o homem da presença de Deus. Isso aconteceu no Jardim do Éden. O pecado separou o homem da presença de Deus. Isaías fala sobre isso: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto dele para que não escute vocês. A Bíblia diz: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Por isso foi necessário a expiação, para que a justiça de Deus fosse satisfeita, para que Deus pudesse salvar a humanidade. Deus, ele é perfeito em todos os seus atributos. Ele é perfeito em justiça, ele é perfeito em amor, ele é perfeito em poder, ele é perfeito em tudo. E a justiça dele exigia uma reparação, porque o homem havia desobedecido a palavra de Deus, e a desobediência trouxe uma consequência chamada morte. A desobediência trouxe uma consequência chamada separação de Deus. A desobediência trouxe uma consequência chamada inferno. O salário do pecado é morte física, morte espiritual, separação de Deus. E a justiça de Deus exigia uma reparação. E o ser humano não tem a capacidade para se reparar. O ser humano ele não tem a capacidade para se purificar do seu pecado. Porque a palavra de Deus diz, Davi, lá em Salmo 51, Davi diz: porque em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O bebê, ele já nasce com a semente do pecado. Por isso que nenhum homem pode se purificar, porque à medida que aquela criança vai crescendo, o pecado vai crescendo naquela criança. Por isso a Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. O rico, o pobre, todos.
Não existem exceções. Todos nascem separados de Deus. E a palavra de Deus diz que a justiça de Deus exigia uma reparação justa. E o homem não tem a capacidade, com a sua própria justiça, para fazer essa reparação. Porque a Bíblia diz em Isaías 64:6 que a nossa justiça, nós somos como imundo, e as nossas justiças diante de Deus são como um trapo de imundícia. Por mais que nós queiramos ser justos, com a nossa capacidade, com a nossa força, com o nosso entendimento, não conseguimos, porque diante do Deus Santo, o Deus justo, o Deus perfeito, a nossa justiça, a justiça humana é como um trapo de imundícia. E esse trapo de imundícia não pode reparar o pecado. A Bíblia Sagrada diz que as boas obras também não podem reparar o pecado. Muitas pessoas fazem boas obras, acreditando que um dia vai chegar no céu por meio das boas obras. A palavra de Deus diz: porque pela graça nós somos salvos. Efésios 2:8 e 9. Porque pela graça nós somos salvos por meio da fé. O que Deus exige de nossa parte, para que nós possamos chegar a ser salvos, para que nós possamos alcançar a salvação, é a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A palavra de Deus diz que nós temos que ter fé na graça de Deus, porque a graça de Deus é um favor imerecido. A graça de Deus, a prova da graça de Deus está no sacrifício redentor do Senhor Jesus Cristo. E para que o homem e a mulher sejam salvos, esse homem e essa mulher tem que crer no sacrifício do Senhor Jesus. Tem que crer que Ele veio a este mundo, Ele sofreu pelos nossos pecados, Ele foi crucificado pelos nossos pecados, Ele levou nossos pecados. Nós temos que crer, o ser humano tem que crer, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje você vai entender o poder da expiação. A expiação, ela não foi feita somente aqui na terra. A expiação, ela foi tão poderosa da parte de Deus, porque Deus, a Bíblia diz que Deus olhou lá do céu para a terra, não encontrou ninguém justo, não tinha nenhum justo, ninguém que buscasse a Deus, ninguém que fazia o bem. E diz a Bíblia, não tendo ninguém que salvasse o ser humano, a Bíblia diz que o braço de Deus providenciou a nossa salvação. O braço de Deus, Ele providenciou, Ele mesmo providenciou a nossa salvação. O Senhor Jesus lá no céu, Ele se dispôs, vir morrer na cruz por mim e por você. Mas existe algo mais que nós iremos aprender nessa mensagem, nessa noite. O grande poder da expiação. A Bíblia Sagrada diz, onde nós lemos em Hebreus, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. A Bíblia Sagrada diz que os acontecimentos do Antigo Testamento são sombras daquilo que realmente iria acontecer. Hoje nós vivemos o tempo da essência. O Antigo Testamento era sombras das coisas futuras. A Bíblia fala lá em Levítico 16 sobre o dia da expiação. O dia da expiação, onde a palavra de Deus diz que o sumo sacerdote deveria entrar uma vez por ano lá no Santo dos Santos do tabernáculo. O tabernáculo, ele foi feito por Moisés,
de acordo com o que Moisés viu no Monte Sinai. O Senhor mostrou para Moisés: você vai fazer o tabernáculo dessa forma, você vai colocar o Santo dos Santos, vai colocar uma cortina separando os Santos dos Santos, os Santos dos Santos você vai colocar a Arca da Aliança, você vai fazer a Arca da Aliança, vai colocar o propiciatório ali em cima, que é a tampa ali da Arca da Aliança, vai colocar 2 querubins ali em cima da Arca da Aliança, porque eu virei ali em cima do propiciatório, a minha presença vai estar ali em cima do propiciatório, e ninguém vai poder entrar ali diante de mim, somente o sumo sacerdote uma vez por ano, e ele não vai entrar vazio, ele vai ter que levar o sangue de um novilho ou o sangue de um cordeiro para apresentar diante do propiciatório, para que ele possa chegar na minha presença. E tudo isso, a Bíblia diz que é a sombra daquilo que Deus estava preparando realmente. E isso acontecia uma vez por ano. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, fazia expiação por ele e pelo povo. E Deus perdoava o povo através daquele sangue. Mas o próximo ano ele teria que fazer novamente o mesmo ritual e entrar no Santo dos Santos, levando o sangue para purificar sim o povo. E a palavra de Deus diz que o escritor dos Hebreus, ele disse: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. O Senhor Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote, mas ele também, além de ser o sumo sacerdote, ele é também aquele que verteu o sangue para colocar diante da presença de Deus. Ele é aquele que é chamado do Cordeiro de Deus, porque o sacrifício tinha que ser perfeito. O sacrifício não podia ter mancha, o sacrifício não podia ter doença, para que Deus aceitasse o sacrifício do passado. Mas quando o Senhor Jesus veio, ele veio como um homem perfeito. A Bíblia diz que ele não cometeu pecado. Ele viveu aqui nessa terra 3 anos e meio e ele não cometeu pecado, porque ele foi preparado para ser o Cordeiro de Deus, para satisfazer a justiça de Deus, para reparar o pecado da humanidade. Aleluia! Mas aconteceu algo extraordinário. Quando ele estava morrendo naquela cruz, a Bíblia diz que o templo em Jerusalém tinha o Santo dos Santos, o tabernáculo do modelo que foi feito no templo de Salomão, tinha o Santo dos Santos e tinha o santuário, o santo lugar, e tinha o véu. O véu separava o Santo dos Santos do santuário. E quando o Senhor Jesus estava morrendo naquela cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do santuário ele rasgou. Foi um milagre, sabe por quê? Porque ele não rasgou de baixo para cima, ele rasgou de cima para baixo. Ele rasgou. O véu rasgou no meio, porque ali estava falando o seguinte: estava mostrando ali, Deus estava falando para a humanidade: agora, não somente o sumo sacerdote tem acesso à presença de Deus, e não somente o sumo sacerdote tem acesso a Deus, e não somente uma vez por ano, mas agora todos que crêem no Senhor Jesus Cristo vai ter acesso a Deus, não somente um ano, mas todos os dias. E o Senhor Jesus fala lá em João 14,6: ninguém vem ao Pai senão por mim. Para chegar até Deus eu tenho que ir até o Senhor Jesus. Mas a nossa expiação, ela foi tão gloriosa, porque ela não somente aconteceu aqui na terra, não somente aconteceu ali o Senhor morrendo naquela cruz, aconteceu milagres. A Bíblia diz que a terra ficou escura durante 3 horas, não foi eclipse, foi um milagre.
O Senhor estava morrendo pelo nosso pecado, e a escuridão do pecado que estava ali na morte de Cristo estava mostrando o quão terrível era o nosso pecado, e o Senhor estava levando aquele pecado sobre os seus ombros, e a terra ficou escura, o sol parou de brilhar durante 3 horas. A ciência não explica, porque foi um milagre de Deus. O sol não podia brilhar, porque aquele momento era o momento em que o Senhor Jesus estava levando o meu pecado e o seu pecado. Tão terrível que era o pecado. E ali naquele momento, quando ele estava naquela cruz levando o meu pecado e o seu pecado, ele estava cumprindo a justiça de Deus. Por isso a palavra de Deus diz em Isaías que o Senhor agradou moê-lo, para que ele pudesse ser uma oferta pelo pecado. Aleluia. Ele, Deus, aceitou o sacrifício do Senhor Jesus para reparar o meu pecado e o seu pecado. E diz a Bíblia Sagrada, aqui o escritor aos Hebreus, ele está dizendo que o próprio Senhor Jesus Cristo, sendo o Cordeiro de Deus, ele também sendo o sumo sacerdote. O sumo sacerdote teria que chegar à presença de Deus para fazer expiação pelo pecado da humanidade. Nenhum homem poderia chegar à presença de Deus, nenhuma mulher poderia chegar à presença de Deus. Mas a Bíblia diz: mas vindo o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Aqui está dizendo, lá no céu existe o Santo dos Santos, onde Deus está sentado no alto e sublime trono. Lá no céu existem os querubins diante de Deus, e alguém teria que chegar diante de Deus e apresentar o sangue puro para fazer expiação pelo pecado da humanidade. E o escritor de Deus está dizendo que ele fez isso. Quando ele voltou para o céu, ele levou o sangue puro, ele levou o sangue perfeito, e diante de Deus, ele colocou esse sangue e disse assim: Pai, aqui está o sangue para purificar o pecado da humanidade. E ele entrou no Santo dos Santos como sumo sacerdote, e ele colocou o sangue ali no santuário que está no céu diante de Deus. Uma expiação tremenda, coisas que ninguém poderia fazer, o Senhor fez. Alguém pode fazer uma pergunta: porque no céu aconteceu o pecado de Satanás, Lúcifer, anjo de trás-luz, filho da alva, aconteceu no céu. O pecado aconteceu ali no coração dele, lá no céu. Mas a Bíblia diz aqui em Hebreus que quando o Senhor Jesus voltou para o céu, ele purificou todas as figuras que estão no céu. Então o céu, ele se tornou um lugar limpo, e não pode mais haver pecado no céu, porque o sangue de Jesus purificou todas as figuras que estão lá no céu. Aleluia. O sangue de Jesus é tremendo. Por isso que não existe pecado que ele não possa limpar. Não existe pecador que ele não possa transformar. E diz a palavra de Deus: nem por sangue de bode, nem por bezerro, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou uma vez no santuário. Ele entrou no santuário lá no céu, havendo efetuado uma eterna salvação. Aleluia. A salvação eterna está dizendo a graça de Deus, as bênçãos de Deus para o pecador. Não é somente aqui na terra, não é somente a cura, não é somente a transformação, não é somente paz no coração, mas a Bíblia está dizendo aqui que a salvação ela é eterna. A salvação eterna significa nunca vai se acabar. A Bíblia diz: quem crê no Senhor Jesus, ainda que esteja morto, viverá. E o ser humano tem essa oportunidade, perdão dos pecados. O ser humano tem a oportunidade de reconciliação com Deus. Romanos 5,10 diz:
fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Aleluia. O ser humano tem acesso à presença de Deus. Hebreus 10, 19 a 22. Temos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Agora todos nós temos acesso a Deus, todos que creem no Senhor Jesus. Nós temos acesso a Deus por meio da oração. Hoje você pode, através do sangue de Jesus, chegar à presença de Deus e falar: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, purifica o meu coração através do sangue de Cristo. Porque diz a palavra, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A expiação, ela trouxe também uma nova vida de transformação. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É o poder da expiação. A expiação, meus queridos irmãos e ouvintes, não é apenas um conceito teológico, é uma realidade viva, transformadora. O Senhor Jesus pagou o preço que eu e você não podíamos pagar. O poder da expiação está em restaurar o que foi quebrado, perdoar o que era imperdoável e dar vida onde havia morte. E o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se você quer ter vida eterna, não existe outro caminho. Se você quer ter vida eterna, não existe outra solução. O Senhor Jesus, ele fala lá em João capítulo 5, versículo 40: e não quereis vir a mim para teres vida. Sem Jesus só há morte. Sem Jesus só há pecado. Sem Jesus só há inferno. Ele é a grande expiação preparada por Deus. E a expiação foi feita lá no céu. Por isso que Deus nos aceita. Porque através de Cristo nós se tornamos filhos de Deus. A palavra de Deus diz em João capítulo 1 e versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você que está aqui nessa noite, amigo, amiga, você ouviu aqui o poder da expiação, o poder da graça de Deus. Você quer receber a expiação na sua vida? Hoje é o dia de aceitar o sacrifício que Jesus Cristo fez por você. Hoje é o dia de você fazer uma reconciliação com Deus. E a reconciliação ela é feita por meio do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações, no nome santo de Jesus. Amém.